algumas coisas me chamaram a atenção, eu vou compartilhar com vocês, depois eu posso conversar mais a respeito, tá? Primeira coisa que foi um congresso de distúrbios do movimento, todas as doenças que cursam com distúrbios do movimento, elas podem ser, elas foram abordadas, né? Então, dentre as principais doenças do movimento, doença de Parkinson, os parkinsonismos atípicos, como paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, demência com corpos de Levy, todas essas doenças, elas foram abordadas. Mas muitas dessas doenças cursam também com um quadro cognitivo, com um comprometimento cognitivo. Então, foi falado de doença de Alzheimer e outros quadros demenciais também. Obviamente, ataxias, as coreias, doença de Huntington, foi muito falado, e isso é um congresso internacional, então as principais atualizações estão lá. Então, é muito importante que frequentemente me falam assim, qual que é a novidade sobre tal assunto. E, na verdade, não é a novidade, são as novidades, e essas novidades elas não são pontuais. Um remédio para chegar no mercado, por exemplo, ele é estudado por anos, décadas, e a gente vem acompanhando e vai sempre acompanhar o desenvolvimento desses medicamentos. Então, um medicamento que sai agora, ele está há mais de 10 anos sendo estudado, cabe a nós, os médicos, os especialistas, acompanhar o desenvolvimento desses medicamentos a cada momento. Então, se surge um medicamento no mercado, na farmácia, e ele é completamente novo para um médico, um profissional, isso me causa bastante estranheza, né? Porque, na verdade, a gente tem que saber antes o que está vindo, o que vai vir. Isso é o foco principal, acho, do especialista, tá bom? E, obviamente, que a gente tem que acompanhar os estudos principais, os que levaram ao desenvolvimento do remédio e depois também os estudos que atualizam sobre a eficácia, segurança. Muitos medicamentos são seguros, depois que são comercializados começam a ter efeitos colaterais, isso é comum, isso faz parte do processo de amadurecimento do medicamento em si, né? E é assim que a medicina caminha, a gente tem que estudar muito e tudo tem que ter uma concatenação, senão a gente pode fazer mais mal do que bem, tá bom? Então, em relação ao congresso, eu queria passar algumas coisas que me chamaram mais atenção, que são coisas que a gente já vem acompanhando, mas que talvez sejam mais próximas de se tornarem factíveis, de vir ao mercado. A primeira coisa é um tratamento para o tremor essencial, que é um bloqueador do canal de cálcio, e eu entendo que isso vai ser muito útil, tá? Então, um tratamento para o tremor essencial, eu entendo que nos próximos anos deve ser comercializado, mas ainda não foi aprovado, tá? Está em fase de estudo. Mas eu entendo que esse medicamento para o tremor essencial vai ser muito, muito, muito interessante. Tem um nome bem complexo, depois eu deixo aqui para vocês, tá bom? Em relação à doença de Parkinson, foi aprovado o medicamento chamado fosfolevodopa, fosfocarbidopa, que é uma bomba de infusão de um tipo de levodopa, que chama fosfolevodopa, né? Muito legal, que alguém comentou de uma forma muito clara. Eu gosto quando fala de maneira objetiva, assim, fala, Gustavo, eu não gosto disso, não tem problema, eu explico, eu estou aqui para orientar. Alguém falou assim, mas todo medicamento para doença de Parkinson é a base de levodopa? Veja, não é todo, a gente tem muitos medicamentos, né? Mais de 50 tipos. Mas é comum ter um aspecto dopaminérgico, porque na doença de Parkinson falta dopamina. Então, não é de causar estranheza que tem a ver com esse circuito. Então, os medicamentos têm a ver com esse circuito, tá bom? A fosfolevodopa, ela é um medicamento que vai ser uma bomba de infusão e vai ficar sendo infundida 24 horas para a gente tentar evitar essas discinesias, principalmente em estágios moderados a avançados da doença de Parkinson. Então, a bomba vai injetar pequenas soluções, mas de forma bem contínua, algo que a gente não consegue, principalmente nesses estágios com a medicação via oral. Então, em estágios moderados a avançados, a medicação ela tende a flutuar muito os sintomas, causando ora aquilo que a gente chama de on, que o paciente fica bem, ora o off, que o paciente parece que desligou, tá bom? E essa bomba chama fosfocarbidopa, tem uma fosfolevodopa barra fosfocarbidopa, essa junção, ela vai ser uma bomba de fusão e eu tenho grande perspectiva, tá bom? Grande esperança em relação a isso, acho que vai ser uma ferramenta muito útil, sem dúvidas, e pelo que eu tenho visto, deve vir para o Brasil sim, em 2025, tá? Passando adiante, uma medicação para a atrofia de múltiplos sistemas, infelizmente não é uma medicação para evitar a progressão, embora haja estudos com anticorpos monoclonais contra a alfa-sinucleína, que é a fisiopatologia, é a proteína envolvida na atrofia de múltiplos sistemas, mas a gente ainda não tem resultados em relação aos anticorpos monoclonais. Mas tem uma medicação para a desautonomia na atrofia de múltiplos sistemas, que pode ser muito útil. No futuro ainda está a fase de estudos,
mas com bons resultados em termos de eficácia, tá bom? Indo adiante, uma coisa que me chamou bastante atenção também foram os dispositivos, os wearables, né? Que são dispositivos, que são órteses que a gente coloca para, nesse caso, para o tremor. Então, eu achei interessante, é uma coisa física, então é para segurar fisicamente. Ele faz um contrabalanço com uma bobina e contrabalanceia o tremor. Teoricamente, poderia ser utilizado em qualquer tipo de tremor, mas a princípio foi indicado e estão sendo confirmados para o uso no tratamento do tremor essencial, tá bom? Que isso poderia ser realmente uma coisa muito útil, um device, né? A gente chama de uma órtese. Então, é uma coisa útil para os tipos de tremor. Essas coisas me chamaram mais atenção no congresso, tá bom? Existem muitos medicamentos em estudo. Um outro medicamento que está sendo aprovado agora para atraxia de Friedreich, a gente tem perspectiva de que venha para o Brasil. A gente está agora em uma grande perspectiva para que seja um dos primeiros medicamentos para as ataxias que tem realmente uma ação capaz de evitar a progressão. Olha que interessante, esse medicamento para ataxia de Friedreich, ele foi capaz nos estudos de evitar um grau da progressão da doença. Então, ele modificou o curso da doença. Isso é inédito, isso é muito importante. Isso traz para a gente não só esperança para todos os tipos de ataxia, obviamente para a ataxia de Friedreich, que é uma ataxia de caráter autossômico recessivo, mas ela tem um componente familiar, mas todas as ataxias e potencialmente todas as doenças neurológicas, tá bom? Então, a gente tem perspectiva muito grande de que a gente tem uma nova fase de tratamentos para as doenças neurológicas, principalmente as doenças raras, tá? Então, isso que eu queria trazer para vocês do Congresso Mundial, o Congresso Internacional de Distúrbios do Movimento, que aconteceu em Copenhague semana passada.